Vamos lá, vamos continuar falando sobre contratar uma coordenadora de vendas para o seu loteamento. Eu já falei aqui de duas empresas, de dois cases em aulas anteriores, em sites anteriores, e ainda trouxe dois cases nossos, tá? De produtos que a gente conseguiu fazer e performar e ter sucesso. E vou trazer mais um sobre a experiência que a gente teve no Nordeste. Olha só, quando a gente foi desenvolver um produto em Arapiraca, no interior do estado de Alagoas, né, que é uma cidade pujante, uma cidade de 250 mil habitantes, uma cidade que tem uma população compradora muito grande, em que tem sim grandes ofertas, a gente foi lá e resolveu fazer uma pesquisa, até mesmo com uma empresa de Alagoas, para poder entender perfil comprador não, para entender oferta, demanda, preço, né, PMT, parcelas que a gente ia vender, como que a gente ia fazer. Bom, qual que foi a minha experiência inicial? Primeira coisa, eu tinha um sócio local, né, que não era o terrenista. Esse sócio local, o que ele foi? Ele foi para cima da aprovação. Mas eu deixei com que ele fizesse a aprovação sozinha? Não. Primeiro ponto, eu fui entendendo a aprovação porque é ali que eu vou entendendo a dinâmica da cidade, é ali que eu vou no final de tarde, eu vou encontrar com empreendedores, é ali que os empreendedores vão me falar, pô, lá você vai vender com parcela de R$ 1.000, o outro, você vai vender com parcela de R$ 2.000, com parcelas não, com entrada de R$ 1.000, com parcelas de R$ 2.000. A sua exposição de caixa vai ser alta, você precisa de trabalhar alguns tipos de permuta, você precisa de envolver tal. Então, é nesse dia a dia da aprovação em que eu tenho a competência para poder entender. E é ali que eu faço questão de estar com você para poder te ajudar. Porque como eu passei 8 anos em uma empresa de aprovação de loteamento e pude vivenciar de dentro de cada uma os erros e acertos de diversas loteadoras, de diversos terrenistas, diversos investidores, eu pude aos poucos ir aprendendo, e esse conhecimento eu vou te falar, são pouquíssimas pessoas no Brasil que têm, pouquíssimas, tá? Então, o que aconteceu? Eu fui para cima da venda, eu fui para cima da aprovação. Chegando lá na aprovação, fui entendendo a dinâmica da prefeitura, entendendo a dinâmica do mercado local, conversava com as imobiliárias, ia visitar corretores, os corretores que nos trouxeram o negócio, em determinado ponto eles já estavam em outra loteadora, e aí começou uma série de situações que foi me amadurecendo a tomada de decisão. Mas mesmo assim a gente toma a decisão errada, hein? Isso aí é fato. O empreendedor erra muito mais do que acerta e eu não sou diferente de ninguém. Agora sim, eu fui lá, fiz o lançamento, convidei todas as imobiliárias, fiz meeting, tentei levar uma coordenadora de vendas antes desse meeting, que não é a coordenadora que foi depois. O que aconteceu? Vendemos, no primeiro início, vendemos 4 unidades. Ali o meu radar começou a acender. Comecei a ficar preocupado. O que eu faço? Será que eu vou tomar a decisão de voltar atrás, devolver os lotes? O que eu vou fazer? Bom, hoje a gente já está lá com mais de 110 unidades vendidas. Em determinado momento eu resolvi trazer uma coordenadora de vendas aqui de Minas Gerais, sensacional, que pôde trazer uma experiência para nós muito interessante, mas ao mesmo tempo ela foi tentar coordenar as imobiliárias locais. As imobiliárias locais têm a cultura específica delas, gostam muito de vender casas, porque a cidade ela é completamente horizontalizada, sem poucas unidades verticais. Então, para você trazer essas pessoas para dentro do processo, precisa de um engajamento muito grande, de estar numa constância muito grande. E lá a gente tem uma pessoa que faz essa coordenação de vendas. Mesmo assim, essa empresa daqui de Minas Gerais levou um coordenador de venda que até ele entender o produto, até ele entender a performance, ele custou entender. E aí, mesmo assim, foi dificuldade de performar. O que a gente resolveu fazer? Um modelo híbrido. Qual que é o modelo híbrido? Essa coordenadora de vendas que tem alguns insights interessantes, né? Inclusive o nome dela é Insight, interessante, que vem para dentro do produto, ajudou a gente a capacitar melhor a nossa equipe interna, e aí a gente veio trazendo uma alta liquidez ao longo do processo. Isso fez com que a gente tivesse performance em vendas. Pensando como que a gente vai fazer, pensando primeiro, lembra? Passei da aprovação, passei da experiência
da aprovação, passei da experiência eu, como dono da empresa, passei da experiência da venda interna, passei da experiência da coordenação de vendas, passei da experiência do acompanhamento e gestão de obras e estou passando da experiência da gestão de recebível. Inclusive lá é um lugar, gente, em que a taxa de inadimplência é mínima. O nordestino é sensacional, o arapiraquense é sensacional ao pagar as suas contas. A gente tem uma inadimplência baixíssima. Isso é fato interessante, é sinal que o produto gerou e gera muito valor, muita importância na vida de quem compra, certo? Então, ao traçar esse modelo híbrido em conjunto com a nossa funcionária que está lá, a gente consegue mobilizar essa equipe interna, a gente consegue fazer com que ela entenda ainda mais o produto, que ela esteja focada no produto. Às vezes chegam algumas imobiliárias que às vezes escutam o burburinho falando, pô, o empreendimento está tendo sucesso, se o pessoal está comprando é porque está acreditando, e aí você vai traçando estratégias, você começa a montar estratégias de marketing, que a gente vai falar em outras aulas, não agora de vendas, você começa a trazer estratégias e aí o produto começa a performar. E impressionante, todos os produtos locais são assim. Bom, a gente começou a pensar uma nova estratégia lá. Chamamos uma outra empresa e começamos a pensar, quem sabe juntamos? Quem sabe juntamos as nossas vendas? Talvez nos tornemos mais atrativos. Isso é um passo que eu estou dando lá. Então, mas ainda não está consolidado, não está definido. O que nós precisamos de fazer nesse primeiro momento, é continuar organizando a venda e tendo vendas entre 15 e 20 unidades mensais, porque em pouquíssimo tempo a gente vai zerar o produto. E se caso a gente conseguir compor com essa house junto com a coordenação de vendas dessa empresa que eu citei, a gente vai conseguir ter mais resultado. Mas a gente tem que observar que se eu não tivesse envolvido desde o princípio na aprovação, na gestão de vendas, na gestão de obras, no acompanhamento da gestão de recebíveis, entendendo tudo que está acontecendo, conversando com os empreendedores locais, tentando traçar estratégia, eu não conseguiria em momento nenhum estar moldando a minha operação para que eu pudesse ter sucesso naquele lugar. Por quê? Porque a cultura local é muito diferente. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, lá o sinal vai completamente para o corretor. Aí eu já começo a ligar o radar. Cara, a minha liquidez a minha carteira de recebíveis está pura e simplesmente na parte do recebível. Eu não tenho sinal além disso. Então, muita atenção quando você vai performar um produto em que tem alta liquidez, porém a capacidade de pagamento do comprador é limitada. Ela é limitada. E cara, olha o que eu estou falando para vocês. Eu larguei a venda? Eu deixei a venda única e exclusivamente para uma coordenação de vendas? Não. Por quê? Porque eu sei que a venda é o coração da minha empresa. Eu sei que a venda é o que move. Eu sei que a venda é o que faz acontecer. Mas eu sei também que se eu deixo a venda só num pilar, os outros 4 caem. Então você precisa ter a capacidade, o entendimento de conseguir entender o processo. Como que você numa empresa, igual na semana passada eu estava em São Paulo, eu vi uma empresa razoavelmente jovem, fazendo produto no Brasil inteiro, com fundo imobiliário aplicando equity dentro dessa empresa, só de colaboradores internos, eu devo ter visto mais de 150 diretamente ligado. E com todas essas nuances que eu estou falando com vocês, então ainda vem no meio do caminho, o fundo vai lá, compra a carteira, faz uma securitização, o lucro vai, diminui. E aí você começa a ter dificuldade de operacionalizar, porque todas essas que eu passei ao longo do meu processo na empresa de aprovação, que eu fiquei 8 anos nela e que pude viver todas as empresas, cara, essa foi uma das maiores escolas que eu tive e que ninguém sabe. O custo operacional de uma loteadora mata ela. Então, quando eu vou para dentro de uma empresa, eu sei que você, loteador, às vezes acha que entende do seu processo como eu achava, tá? Isso é fato. Então, quando você acha que entende do seu processo e está cometendo aquele mesmo erro, precisa de alguém de fora, como eu, como a nossa empresa, para poder falar para você, cara, o seu problema está aqui, vamos focar aqui. Você precisa deixar um pouco de negócio e focar nesse produto aqui. Você precisa internalizar essa venda ou você precisa trazer um modelo híbrido e assim você vai conseguindo performar melhor.
Entende? Então presta atenção nessas dicas que eu estou dando, que elas são valiosíssimas e foram experiências para mim. Erros e acertos que o Andrei conseguiu extrair ao longo do processo de vida dele, de como loteador, como engenheiro, porque eu sou engenheiro ambiental, como a gente conseguiu extrair tudo isso do processo, tá bom? Então fica aqui as respostas, eu finalizo isso, a parte aqui falando dessa parte de coordenação de vendas ou não. Claro que eu não parei de falar de vendas, eu vou falar com força, e é isso que eu gosto de falar também, mas aqui eu quero trazer para você o sucesso de um loteador. Eu quero estruturar esse mercado nosso, eu quero te ajudar a fazer com que todas as suas dificuldades sejam clareadas com erros que eu cometi, com acertos que eu tive. Então vamos junto nessa história, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito resultado aqui para frente.